Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11. Lembrando que o mês de maio é denominado por nós, cristãos, como o mês da família. Eu hoje resolvi trazer uma palavra sobre família, porque família está no coração de Deus. Deus criou duas instituições, somente duas. A primeira foi a família no Gênesis. A segunda instituição criada por Deus foi a igreja, lá em Atos. Deus só criou essas duas instituições. E se você abriu aí, ou pode acompanhar no telão aqui, Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11, diz assim a minha tradução: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo, repita comigo, o mais novo. Isso. Disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Os 2 receberam. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. Por isso, foi empregar-se com os cidadãos daquela região, que mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, repita comigo, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E direi: pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me tão somente como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma grande festa e nos alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o regresso. Enquanto isso, o filho mais velho, repita comigo, mais velho, estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música, a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Ele lhe respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, repita comigo, teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste irmão e nos alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Se você pode, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra e nessa noite em graça, que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração. Porque a tua palavra é poderosa, ela transforma, ela restaura, ela traz de volta aquele que está perdido, ela faz com que o homem possa cair a maior e melhor queda da sua vida, que é quando caímos em si. Que nessa noite, tão logo ao sairmos daqui, possamos ser dotados da capacidade de cairmos em si, diante dos exemplos que o Senhor Jesus nos ensinou através
dessa parábola. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Bom, queridos, nessa noite eu gostaria de falar sobre família. E a vida não acaba quando a gente morre, quando a morte chega. A vida acaba quando a gente deixa de sonhar. Um casamento não acaba quando propriamente o amor vai embora. O casamento acaba quando a gente perde a admiração pelo outro. Algumas pessoas acham, Julico, que o oposto do amor é o ódio. Só que se a gente parar para pensar, quem ama, sente. Quem odeia também, sente. Então amor e ódio são sentimentos que estão sempre muito próximos um do outro. É possível que diante da minha relação com a minha esposa, em muitos momentos eu a ame, em alguns poucos momentos eu sinta ódio dela por algumas questões. Então o fato é que o oposto do amor, pastor Talib, não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. Porque quando eu me torno indiferente, Laerte, eu não me importo mais. Por isso, muitos relacionamentos e muitos casamentos acabam, Cris, quando há indiferença. Quando o amor se transforma em indiferença. Quando a hanseníase, a lepra, ela chega até a nossa alma. Quando perdemos a capacidade de perceber, de sentir. Porque um dos sintomas da hanseníase é a perda da sensibilidade. Nós estamos diante de um texto, com vontade de espirrar, que fala aqui sobre uma família desajustada. E a gente não tem detalhes maiores, pastor Iraci, sobre essa família. Mas a gente sabe que essa família em algum momento viveu crise. Quem sabe esse pai e essa mãe, em algum momento, ao se conhecerem, foram capazes de fazer loucuras de amor. Quem aqui, quando foi jovem, quem aqui, quando namorou antes de casar, já fez loucuras de amor? Quem aqui, eu quero saber, por favor, levante sua mão. Pastor Talib nunca fez loucuras de amor? Muitas loucuras de amor. É verdade. A gente acaba percebendo que muitas são as vezes que nós, no momento do namoro, eu acredito que pastor Iraci com a irmã Neném, muitas vezes fez loucuras de amor. E a gente acaba percebendo que com o passar do tempo, às vezes a relação esfria, e por causa não dos grandes problemas, porque não são os grandes problemas que separam um casamento ou um casal, porque quando os grandes problemas chegam, nós somos tendenciosos a nos unir. Quando um câncer chega numa família, todos eles se unem. Quando um filho, ele acaba se envolvendo em drogas, pastor Talib, o senhor sabe bem o que é isso, toda a família se envolve e se une no primeiro momento para tentar resolver isso. O que dissolve os casamentos são os pequenos problemas, a falta de perdão, as crises pequenas que não são resolvidas, o orgulho, a vaidade, a arrogância, o falar áspero, a falta de tempo de mesa. E é comum que diante desse tempo contemporâneo, que casais que outrora foram capazes de fazer loucuras de amor, hoje, dentro da relação com os filhos em algum momento possam até pensar, será que o meu pai e a minha mãe algum dia se amaram? Mas quem talvez não conheça verdadeiramente o passado, diante de um presente fragmentado, de uma família desestruturada, pode-se até pensar sobre isso. E como que um casal enamorado e loucamente apaixonado é capaz de um dia se transformar em dois estranhos dentro de uma mesma casa, apenas convivendo, sendo conveniente diante da criação dos filhos, até que esses filhos possam um dia ir embora. E para piorar, nós temos os problemas das mídias sociais. As mídias sociais que sempre impõem para nós um padrão de perfeição dentro do casamento, porque nas mídias sociais o casamento de todos é perfeito. O casamento de todos é ideal. Eu confesso que por ofício recebo pessoas aqui na minha sala e algumas vezes me surpreendi com casais que atendi e que disseram, a gente quer separar. E eu disse, mas como assim? A vida de vocês é perfeita?
Vocês viajam? Vocês são felizes com os filhos? Vocês têm um cachorro que aparece nas mídias sociais a todo momento, pulando e brincando em vídeos? E essas pessoas, elas dizem, tudo isso, pastor, é uma mentira. E a gente precisa aprender a fazer a separação daquilo que é virtual, daquilo que é verdadeiro. Eu confesso que nesse tempo de pandemia, a minha esposa, que está me assistindo, vai vir no culto das 20 horas com as crianças, ela resolveu ser adepta à prática de pedal. Quem aqui já também é do pedal ou já fez atividades físicas de bicicleta? E as trilhas são muitas. E a minha esposa, ela começou a fazer trilha. E eu me lembro que um dia ela saiu bem cedo com algumas irmãs da igreja para pedalar em Búzios. E eu acordei, fui tomar o meu café e eu olhei no meu Instagram e estava lá na timeline uma foto dela na praia do Pontal, linda, com o vento batendo o cabelo, a bicicleta arrumada. E eu falei, caramba, que legal. Ela, acredito que viu o sol nascer em Arraial do Cabo. Mas eu também estava diante dela quando ela abriu a porta, descabelada, suada, morta. E eu falei, meu Deus, não é a mesma pessoa. E a gente acaba percebendo que é exatamente isso que acontece. A vida real é totalmente diferente da vida das mídias sociais. Nós estamos aqui diante de uma família fragmentada, de uma família desajustada, de uma família que o texto diz que havia um pai, foi Jesus que disse, que possuía 2 filhos. E o mais novo, repita comigo, o mais novo, ou seja, o caçula. O mais novo disse ao seu pai, pai, dá-me a parte que me cabe da herança. E o texto diz, e o pai repartiu aos seus filhos aquilo que era correspondente a cada um deles. Segundo a cultura judaica, Jesus era judeu, falava aqui para os judeus. A cultura judaica revela para nós que o filho primogênito, ele sempre tem uma parte a mais da herança. Isso quer dizer que ao repartir a herança, o filho que pediu foi o caçula, não foi o primogênito. Por isso o caçula recebeu uma parte, repita comigo, uma parte. O filho que ficou em casa, ele recebeu 2 partes de herança. E o texto que eu li e pedi para que vocês repetissem, disse que o pai repartiu e deu aos 2, e não a um só. E o texto diz que ao entregar para o filho mais novo, ele foi um tempo depois para uma cidade distante, um país distante, e lá ele gastou dissolutamente tudo aquilo que ele havia ganhado. Quando a gente é jovem, a gente acha que a gente sabe tudo. Eu me lembro que quando eu fiz 18 anos de idade, eu fui criado pela minha avó, o meu pai e a minha mãe foram embora quando eu tinha 8 meses de nascido. Eu nunca na vida chamei ninguém de mãe, lamentavelmente. Eu nunca na vida chamei alguém de pai, eu não tive esse privilégio. Mas eu tive o privilégio de receber uma mulher que deu para mim a maior riqueza que alguém poderia receber. E não foi a herança, porque a herança é aquilo que alguém deixa para você no dia que esse alguém vai embora. Herança é aquilo que alguém deixa para, mas ela deixou um legado. E legado é aquilo que alguém deixa dentro de nós. E ela deixou um grande legado dentro de mim. Quando eu fiz 18 anos de idade, eu resolvi sair de casa. Eu achei que eu já sabia tudo. Tinha alguns amigos, um que está morando nos Estados Unidos hoje, Samuel, e aí eu cheguei para ele morava sozinho, dividia um apartamento, e eu achava aquilo incrível, a ideia de você ter a liberdade de eu estar no controle, porque nós queremos estar no controle, e quando a gente é jovem, Jackson, a gente acha que a gente sabe tudo. E eu disse para minha avó, eu falei, vó, eu quero agradecer tudo a senhora, mas eu vou morar com alguns amigos. E ela, uma nordestina, ela me chamou e ela disse, meu filho, pode ir. E no dia aí que eu fui, eu peguei a minha mala, eu fui me despedir dela, e ela disse, vem aqui, meu filho. E ela carinhosamente pegou o dedo e ela botou assim em rispe, e ela disse, você vai,
mas você vai voltar, porque você não está pronto. Eu confesso que nada disse, porque eu temia a forte mão dela, mas naquele momento eu pensei aquela frase que todos nós pensamos: ela não sabe de nada, porque quando a gente é jovem e a gente ouve o conselho dos nossos pais, a gente acha que eles não sabem de nada. E eu fui. Morei ali num apartamento em cima da rodoviária. Durante 365 dias eu comi macarrão com salsicha. Não me chame para comer macarrão com salsicha, queridos. E, curiosamente, quando eu acordava de manhã, o pão não estava na mesa. Eu não sei por quê. Porque outrora, todas as vezes que eu acordava, o café estava na garrafa e o pão sobre a mesa. Mas morando com os amigos, eu fiz um jejum obrigado todos os dias. Em algum momento, as roupas que sempre, de uma forma mágica, estavam dentro do guarda-roupa, não estavam mais. Até o dia em que eu fiquei sem roupa para vestir. Até o dia em que ter o controle foi caro demais. E eu precisei decidir o que eu ia fazer. Porque quando a gente é jovem, a gente entra exatamente no que esse filho entrou. Na condição do ter. Pai, dai-me, porque eu quero. Dai-me, eu quero ter. Eu quero ter razão. Eu quero ter controle. Eu quero estar no controle. Eu quero poder não ter hora para entrar e sair ou dar satisfação para quem quer que seja. Mas ninguém na vida vai ter prazer sem precisar dar conta de responsabilidade. Na vida ninguém vai poder ter tudo. E em algum momento, diante de sofrimento, queridos, eu decidi voltar. Parafraseando um poeta, eu peguei a bolsa, botei tudo dentro, coloquei sobre os meus ombros, pastor Talib, e cantei aquele louvor que cantava na escola dominical. Eu voltei, e agora é para ficar. E eu voltei, e ela estava na porta, me esperando exatamente no mesmo lugar quando ela me despediu a última vez. E curiosamente me recebeu muito bem. Mas antes de eu entrar, ela colocou o dedo em rispe e disse: eu te avisei. Eu te falei que você não estava pronto. E eu entrei. E 3 anos depois eu saí para casar com aquela que é a minha esposa hoje, procurando ela, e quando eu saí, ela estava no mesmo lugar, e eu falei: eu vou ouvir outro sermão. E dessa vez ela colocou o dedo em rispe, e ela disse: agora, meu filho, você está pronto, porque o período em que você saiu de dor e sofrimento preparou você. A gente acaba percebendo que as coisas, quando acontecem nas nossas vidas, elas podem ou têm a finalidade de nos fazer aprender. Porque de que maneira eu posso acrescentar a minha fé? Um dia um homem disse: pedi sabedoria para Deus, e Deus me deu problemas. Pedi fé ao Senhor, e Ele me colocou diante de impossibilidades. Observe que a nossa relação com Deus é sempre diferente da nossa relação humana com os nossos pais. Porque se pedimos sabedoria a Deus, Deus irá, Tati, nos colocar diante de problemas para que, através da solução dos problemas, possamos ter sabedoria. Se pedimos fé ao Senhor, Ele irá colocar as nossas vidas diante de impossibilidades para que a nossa fé possa ser acrescentada ou colocada em prática. Se pedimos a Deus dinheiro, Ele vai colocar a gente diante de situações difíceis, porque ninguém aprende a administrar quando tem muito. Porque quando tem muito, queridos, é festa. E a pandemia mostrou isso, porque quando veio a pandemia, todo mundo precisou enxugar. E eu ouvi de empresários aqui, aquilo que 8 funcionários faziam, hoje 4 fazem, e fazem muito bem. E a gente acaba percebendo que essa família é uma família desajustada. Por quê? Porque primeiro, quando somos imaturos, desejamos tudo. E esse menino desejou ter o que ele não estava pronto. A gente acaba percebendo que só damos valor àquilo que custa algo para nós.
Por isso, estatisticamente, é provado que pessoas que ganham prêmios na loteria, 80%, 90% dessas pessoas voltam à condição original ou até piores do que eram. Porque aquilo que você recebe não custa nada para você, você não vai dar valor. Por isso que grandes empresas, elas quebram em muito pouco tempo depois que as pessoas que afundaram morreram. E esse menino aqui, ele desperdiçou absolutamente tudo. E até que um dia ele caiu em si. E a maior queda que o homem pode ter é quando ele cai em si. Porque quando a gente cai em si, a gente passa a olhar para a gente. Foi exatamente diante de uma autoanálise de uma vida comendo macarrão, sem brincadeira, irmãos. Macarrão com linguiça, macarrão com salsicha, todo dia. Que eu falei, eu não aguento mais comer isso aqui, cara. Comer miojo, macarrão, miojo. E aí a gente cai em si, e quando a gente cai em si, a gente se enxerga. A gente deixa de achar que a gente sabe de tudo e que as pessoas que nos deram conselho não sabem de nada. E escute o que eu vou dizer. Juninho, nós somos tendenciosos sempre a querer dar conselho que a gente não ouviu. O seu pai, pastor Elevi, quando você saía, ele dizia para você assim, meu filho, leva o casaco. E aí você falava assim, meu pai não sabe de nada. E aí você saía sem o casaco, porque você não quer ficar andando com aquele negócio. Você vai amarrar na cintura? Não vai. Você fala assim, pai, não sabe de nada, ninguém vai com casaco. Aí você vai sem casaco. Aí quando chega lá, você está no shopping, está no cinema, você está cheio de frio. Aí você fala assim, caramba, devia ter trazido o casaco. Mas você não ouviu o conselho. Só que agora você está numa posição onde é você que dá o mesmo conselho para os seus filhos. E os seus filhos não ouvem. E a gente ainda reclama, como que essa criança não aprende? Mas você errou no mesmo erro. Aí você fala assim agora, fala a Deus. Eu citei um exemplo de um casaco. Mas a gente pode levar isso para a didática da nossa vida em muitas coisas que não ouvimos conselhos. A minha mãe dizia para mim assim, nessa vida quem não escuta conselho, escuta o que, gente? Coitado. Ou o pessoal está com vergonha, ou não quer revelar a idade, porque esse ditado é dos antigos. Não é verdade? E aqui nós percebemos uma família fragmentada. Por quê? Porque nós temos um pai, e esse pai aqui tinha dificuldade de dizer não, porque o filho chega para ele, não tem maturidade suficiente, não tem condições de administrar aquilo que queria, e o filho diz, pai, dá-me a parte que me cabe da herança. O texto diz, e o pai deu. O pai deu, porque não sabia dizer não. E quantas são as vezes, queridos, que a gente veio de uma posição de baixo, de muito sofrimento, gente que vendia tangerina, gente que vendia amendoim no sinal, gente que catava latinha, e isso não é vergonha. Só que em algum momento, diante do trabalho, da bênção do Senhor, essas pessoas conseguiram emergir, e hoje tem uma condição favorável. Diga glória a Deus por isso. Só que essas pessoas são quem elas são por aquilo que elas viveram. E hoje essas mesmas pessoas, na relação com os seus filhos, dizem, eu quero dar tudo porque eu não tive. E a gente acaba estragando os nossos filhos. Não, é porque eu nunca tive. E a gente, sem perceber, a gente substitui a presença pelo presente. O ser pai pelo ter as coisas. E por isso a gente vê que dentro dessa relação aqui, Julico, esse pai, ele não teve a capacidade de saber dizer não, meu filho, não é a hora. Mas eu quero, igual a Mirella faz, eu falo, minha filha. No outro dia o Tito quis dar uma volta em mim, gente. O menino tem 5 anos e ele quis me enganar. E eu falei, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Quando você nasceu, eu já estava aqui há muito tempo. E aí a gente vê esse pai que não soube dizer não.
A gente vê o filho que recebeu e gastou dissolutamente. Ele gastou uma parte, repita comigo, uma parte. O mais velho era primogênito, por isso ele recebeu 2 partes da herança. Só que, ainda recebendo o dobro do que o seu irmão mais novo recebeu, ele não ficou feliz e satisfeito. E o texto diz que depois de cair em si, o filho mais novo voltou. Ele caiu em si. E quando a gente cai em si, irmãos, tudo faz sentido para a nossa vida. A nossa vida não muda quando a gente ouve uma mensagem de Rafael Lemos. A nossa vida não muda quando a gente ouve uma mensagem de Cláudio Duarte. A nossa vida não muda quando a gente ouve uma mensagem de David Leonardo. A nossa vida muda quando a gente prega para a gente mesmo. E o texto diz que ele disse: tornar-me-ei o meu pai. Ele está falando com quem? Ele está falando com ele. Ele disse: eu vou voltar para o meu pai e eu vou dizer: pai, pequei contra ti, contra os céus, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me tão somente como um dos seus empregados. Quando a gente cai em si, queridos, a gente se enxerga. Repita comigo, a gente se enxerga. A gente não se coloca mais numa posição de inferioridade. Eu quero o que é meu por direito. Ele falou: não, me trata como um dos seus empregados. Porque ele percebeu quem ele havia se transformado. E quando ele voltou, o pai recebeu de braços abertos, colocou um anel no dedo, uma sandália nos seus pés, mandou matar um novilho cevado, deu um grande banquete. E o filho mais velho, ao ouvir o som da música, quando chegou perto, ele chamou um dos servos e disse: o que está acontecendo aí? E aí o servo disse: é o teu pai. O teu pai recebeu o seu filho, o seu irmão, que estava perdido e foi achado. E naquele exato momento, ele se irou, ele permitiu que a inveja entrasse no seu coração, justamente por não querer se alegrar com a alegria do filho que havia voltado. A pergunta que eu faço nessa noite: quem errou mais? O filho que foi sincero diante do pai e disse: eu quero ir, eu quero experimentar, eu quero viver essa experiência e eu estou disposto a pagar o preço por isso? Ou o filho que ficou sendo uma mentira dentro de casa, porque ele não era um filho de verdade. Tudo que ele fazia com segundas intenções, porque o texto diz que ele disse para o pai: eu trabalho para o Senhor todos esses anos e o Senhor nunca me deu um cabrito. E eu quero lembrar você que quando ele falou isso para o pai, ele já era milionário, porque ele havia recebido 2 porções da herança. Observe que o problema não era dinheiro, queridos. Porque tem gente que tem muito dinheiro e ainda assim não consegue ter aquilo que o dinheiro não pode comprar. Porque aquilo que o dinheiro pode comprar tem preço, mas aquilo que o dinheiro não pode comprar tem valor. E as coisas que mais fazem sentido na vida são as coisas que têm valor e não as coisas que têm preço. O pastor Talib, que está aqui, ele testemunha na Donep, e tive a oportunidade de, em Búzios, um dia ouvir o testemunho dele. Ele foi dono daquela fábrica de jeans, posso falar aqui? Daiquiri. Quem conhece a Daiquiri? Você tem mais de 40, certo? Não é? Certo. Revelou a idade, metade da igreja. Aquele jeans Daiquiri, ele morava num apartamento em Caraí de 1.200 metros quadrados. 1.200. Mas, mesmo tendo muito dinheiro, existem coisas que o dinheiro não pode comprar. Porque aquilo que tem preço, o dinheiro compra. Eu vou citar um exemplo. Quanto custa o carro que você tem? O meu carro custa 35 mil reais. Se custa 35, o dinheiro pode comprar. Quanto custa a camisa que você tem? Essa camisa aqui, por falar nisso, eu estou aqui hoje fazendo propaganda da Via Maison. Olha aí, gente, meu Deus. Meu amigo Lauro, dá um desconto agora, Lauro, que eu fui lá sexta-feira, ele falou: olha, é o seu número. Eu falei: foi feito para mim. Quanto custou esse terno? Agora eu não sei, depois da propaganda, eu acho que vai ficar mais barato. Mas dependendo do valor, o dinheiro pode comprar. Quanto custa o tênis que você tem? Quanto custa o telefone que você tem? Porque se tem preço, o dinheiro pode comprar. Quanto custa o filho que você tem? Não, pastor, filho? Não, o meu filho não tem. Porque se não tem preço, tem valor. E na vida o que realmente importa,
O que faz sentido na nossa existência não é aquilo que o dinheiro pode comprar, não é aquilo que tem preço, e sim aquilo que tem valor. Por isso, eu, como pastor, já tive o lamento de estar em leitos de hospitais, pastor Iraci, diante de pessoas que estavam partindo, e eu nunca ouvi de uma pessoa bem-sucedida que estava no leito de morte, Marcos, dizendo para mim: queria tanto dar um passeio de helicóptero agora, queria tanto andar de lancha, queria tanto estar curtindo a minha Ferrari. Não, o que essas pessoas querem é aquilo que o dinheiro não pode comprar. Eu queria tanto receber um abraço. É gente que, quando eu faço o velório, teve um dia que eu fiz um velório, que a filha queria entrar dentro do caixão, ela estava dentro já. Ela já estava dentro, e era um choro de alma, dizendo: não, e não tinha quem tirasse ela dali. E aquele sentimento era um sentimento de perda, sim, mas ouvindo a história do relato dos familiares, eu pude entender que aquele choro era um choro de culpa, por não ter visitado e por ter tido muitas oportunidades em visitar. Então a gente nunca sabe qual vai ser o último dia. Teve uma quinta-feira aqui, pastor Talib, que eu estava aqui, a gente ministrou a ceia, e eu falei assim: olha, para alguém hoje pode ser o último culto, porque Jesus pode voltar. Numa quinta-feira. Na sexta-feira eu fui tomar um comprimido de vitamina D, eu fiquei engasgado. Com comprimido, com 2 dedinhos de suco, eu fiquei sem respirar. Minha esposa, meu irmão, a mão dela é desse tamanho, queridos. Ela veio, eu não sabia se botava as costas na reta ou se fugia. E eu fiquei engasgado. E eu só passava na minha cabeça, eu ainda falei que era o último culto. Mas graças a Deus eu desengasguei. Mas a gente nunca sabe qual vai ser a última vez. Por isso cada culto tem que ser um culto como se fosse o último. Por isso cada abraço, cada encontro, cada despedida. E o texto diz que o mais velho, ele se posicionou dizendo: o Senhor nunca me deu nada. Ele tinha recebido 2 partes na herança, uma família fragmentada. E o que dizer agora do quarto personagem? Porque se tem um pai omisso, se tem um filho inconsequente, se tem um filho que não andava em verdade dentro de casa, o que foi embora foi verdadeiro, mas foi inconsequente. O que ficou, ele trabalhou para o pai, mas ele era uma mentira. E agora o quarto personagem que aparece de uma forma velada, uma mãe ausente. Porque cadê a figura dessa mãe aqui? Que faz a ligação entre o pai e o filho, que quando os filhos estão numa crise com o pai, a mãe vai no meio e faz a mediação entre os dois. A mãe diz para o filho: calma, meu filho, não é assim. O seu pai só quer o seu bem. A figura dessa mãe ausente fragmentou terrivelmente essa relação. Uma família totalmente desajustada. Mas que Jesus resolve contar a história justamente para os religiosos, trazendo para eles a ideia de que mesmo perdido, de que mesmo fazendo coisas inconsequentes, aquele menino que tinha uma nomenclatura, uma classificação de filho, não deixaria de ser filho, não importa o que acontecesse, porque a sociedade, ela nos coloca rótulos, queridos. Se você tem dinheiro, você é rico, você é influente, mas se você quebrou, você é um falido, você é um derrotado. A sociedade nos coloca rótulos, mas o Senhor nos deu um título de filho e filha de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Ele, Jesus, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, foi dado a esses o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus. Quantos são os filhos de Deus aqui? Eu sou filho. A Bíblia fala que Jesus chegou em Cafarnaum. E quando ele chegou em Cafarnaum, na beira da praia, Jairo, líder da sinagoga, veio ao seu encontro. E logo ao vir ao encontro de Jesus, ele se prostrou diante de Jesus e disse: mestre, minha filha está terrivelmente enferma, por favor, vá à minha casa. E Jesus foi. Irmãos, uns 200 metros. O texto diz que enquanto Jesus andava, uma mulher que não tem nome, ela se arrastou, provavelmente no meio daquela multidão, porque tinha muita gente ali, a rua estreita, e ela pensou, ela pregou para ela mesma:
A vida dessa mulher mudou porque ela resolveu pregar para ela. Ela disse: se eu tão somente tocar, eu serei curada. A nossa vida muda quando a gente prega para a gente. Davi, no Salmo 27, ele diz, no versículo 13 e 14, pereceria, ou seja, tem muitos motivos para perecer. Pereceria sem dúvida, se não cresce, que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, confia nele, e ele fortalecerá o teu coração. Aquela mulher, ela decide tocar em Jesus, e ela toca no talite, ela toca na franja do manto, e quando ela toca, Jesus percebe que sai virtude e ele para. Ela havia sido curada. Ela foi curada de um fluxo, de uma espécie de doença ginecológica, um fluxo de sangue que estava constante há 12 anos. Mas havia um outro milagre que precisava ser realizado na vida dela, que não era no corpo físico, mas era na identidade dela. Porque a identidade dela, Marcelo, era de amaldiçoada. Porque uma mulher que sangrava a vida inteira, segundo a cultura judaica, era alguém amaldiçoada. E o texto diz que durante 12 anos ela era pragmatizada com isso. Jesus, sabendo disso, parou e ele falou: quem me tocou? Jesus sabia, sim ou não? Por que ele perguntou? Por que Jesus perguntou se ele sabia? Nunca parou para pensar nisso? Porque Jesus é especialista em nos surpreender. Ele queria que ela tivesse a capacidade de ter a atitude de dizer: sou eu. E o texto diz que quando ela se apresenta e ela conta para Jesus: sou eu, Senhor, ele olha para ela e chama ela de filha. Jesus diz para ela: filha, a tua fé te salvou. O diabo, a sociedade, os homens querem tirar o nosso rótulo de filho e filha de Deus. Paulo, no capítulo 8 do livro de Romanos, ele diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? E ele começa a dizer que nada e que nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria exemplo dessa família desajustada hoje, dizer para você que problemas todos nós em algum momento vamos ter que resolver. Situações difíceis tendem a nos aperfeiçoar e fazer com que de alguma forma nós possamos ser melhores do que temos sido. Por isso o evangelho ele é prático. O evangelho ele é didático. Jesus ele não escreveu nenhum livro. Alguns dizem que o que ele escreveu, o vento retirou, quando em João no capítulo 4, uma mulher é pega na prática de adultério, e alguns dizem que ele escrevia o pecado dos seus algozes. Mas Jesus ele sempre foi um especialista em olhar para nós como ninguém, porque ninguém olha como ele. Ninguém nos ama como ele, queridos. E quando ele resolveu contar essa história de uma família desajustada, ele quis trazer para nós o exemplo de que mesmo sendo imperfeitos, mesmo talvez em algum momento diante de circunstâncias da vida nos deformando, deixando que o orgulho sobreponha o amor. Se outrora fazíamos loucuras de amor, hoje a gente não é capaz de pegar um copo d'água na cozinha. Pega uma água para mim. Pega você. E os nossos filhos, como eu disse, ao olharem para isso, eles não conseguem imaginar se é possível algum dia essas duas pessoas terem se amado loucamente. Mas ainda bem que eu vim nessa noite. E ainda bem também que o Senhor Jesus ele está aqui. E Ele pode mudar qualquer quadro, qualquer situação, qualquer impossibilidade, qualquer quadro de família desajustada. Ele pode trazer para nós a ideia de que o que realmente importa na nossa vida
é aquilo que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro é bom, e a Bíblia fala que o problema não é o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, mas o dinheiro é bom quando ele está aqui, ó, no bolso. Quando ele passa daqui para cá, e para cá a nossa vida acaba. Então, queridos, nessa noite eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você fizesse uma oração com o seu Deus e que você colocasse diante dele a sua vida, a sua família, as suas atitudes. Será que você nessa relação é o filho mais novo? Será que você é o filho mais velho? Será que você é o pai? Ou será que você talvez seja a mãe? Nós vamos orar. Mas tudo começa em família e tudo termina em família. Porque quando a gente nasce, as pessoas mais importantes estão lá. O pai, a mãe, ou deveriam estar. E quando a gente parte, normalmente são as pessoas mais importantes que estão lá. Amigos, quando tudo tá bom, eles estão presentes. Mas quando o dinheiro acaba, muitos vão embora. Mas quem realmente importa sempre vai estar. Então eu quero orar nessa noite por família, porque família é um projeto de Deus. Se você está com a sua família, eu queria que você abraçasse nesse momento. Se os seus filhos não estão aqui, eu queria que você começasse a interceder por eles. Se porventura, de alguma forma você errou e se identifica na posição de algum desses personagens, que hoje o Senhor possa nos dar o privilégio, a oportunidade de corrigir a rota, de fazer diferente, de recomeçar, de tentar outra vez, porque o nosso Deus é um Deus de recomeço. O nosso Deus é um Deus de segunda chance. O nosso Deus é um Deus que sempre vai nos dar uma oportunidade de tentar outra vez. Feche os seus olhos. Pai, é no nome de Jesus que diante da Tua palavra, que eu quero pedir ao Senhor que contemple corações de famílias que estão aqui, famílias que vieram aqui e que talvez estejam passando por problemas parecidos com esse, ou por outros problemas que o Senhor conhece. Que o Teu amor, que a Tua graça, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia possa ir agora ser derramada sobre cada família aqui presente. Que possamos, as exemplos do que foram expostos através da Tua palavra, ter a capacidade, Senhor, de nos converter, de mudar a direção, de fazer diferente, de tentar outra vez. Pai, faz de novo, nesse tempo presente, como na primeira vez. Faz outra vez, na vida de homens e mulheres, de pais e filhos, que nós possamos sair daqui hoje com a capacidade de sermos pais melhores, filhos melhores, discípulos melhores, mães melhores, filhas melhores, para a glória do Teu nome. Nós oramos com fé, agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus.